Você recebe no seu consultório uma paciente com aproximadamente seus 40 anos e ela vem reclamando para você de fadiga, artralgia difusa há 3 meses. Ao exame físico, você observa que ela está com uma pressão arterial de 160 por 100, um raste malar bem característico em face e uma artrite em articulações interfalagianas das mãos. E aí, qual o diagnóstico? Hoje falaremos um pouquinho sobre o lúpus eritematoso sistêmico. Sempre que somos diante de uma doença, nós devemos defini-la, nós devemos ter a compreensão do que é essa doença. E o lúpus é uma doença autoimune sistêmica, ou seja, as próprias células de defesa do corpo da pessoa atacam as células normais. Então a pessoa tem um processo autoimune extremamente intenso. Agora, quem é a paciente do lúpus? Bem, geralmente são mulheres, é uma proporção de 8 a 15 mulheres para cada homem que tem a doença, e mulheres jovens, dos seus 16 a 55 anos, ou seja, o clássico do lúpus são mulheres jovens. Agora, é uma doença comum? Bem, nessa pesquisa evidenciou-se 20 a 150 casos para cada 100 mil habitantes e uma incidência de 3,9 casos para cada 100 mil habitantes. Ou seja, lúpus é uma doença bastante rara, é uma doença bastante incomum. Dessa forma, nós devemos sempre ter em mente diagnósticos diferenciais a se considerar em nosso paciente. Além da clínica que nós já vimos no caso anterior, o que mais o nosso paciente pode apresentar? Os sintomas de lúpus eles podem ser divididos de acordo com os sistemas acometidos. De uma forma geral, os sintomas constitucionais, o mais comum é a fadiga. Fadiga é extremamente recorrente. Além disso, o paciente pode ter febre, linfadenopatia e perda ponderal. De sintomas dermatológicos, eles podem apresentar fotossensibilidade, no qual eles sofrem com danos na pele, simplesmente com contato com raios UV. Isso é bastante preocupante. E alopécia, os pacientes têm uma rarefação capilar. De gastrointestinais é muito comum as úlceras orais, que são indolores, veremos mais para frente, e disfagia. Os sintomas renais são alguns dos mais temidos, pois a gente tem a nefropatia lúpica, e então o nosso paciente pode apresentar espumúria, edema de extremidades. Além disso, o nosso paciente vai vir com artrite, artralgia muitas vezes, e ele pode apresentar sintomas vasculares. Nós temos muito comum o fenômeno de Raynaud, vou mostrar mais para frente o que é, e abortamentos recorrentes e tromboembolismo. Esses dois sintomas eles estão correlacionados com o SAF, que a síndrome do anticorpo antifosfolípide, que muitas pacientes com lúpus apresentam. Então nós temos sempre que ter essa observação. Além disso, os pacientes podem apresentar dispneia e dor pleurítica devido a uma serosite que a doença lúpica causa. E ele pode sim apresentar sintomas neuropsíquicos, então cefaleia refratária, convulsões, psicoses. Então o paciente ele pode evoluir com quadros bastante severos. O que a gente pode ver no exame físico? Bem, é muito comum o raste malar. O paciente apresenta essas lesões em face em formato de borboleta, que é muito característico e pode ser desde lesões mais leves, como nessa imagem superior, e lesões um pouco mais graves nessa imagem inferior. Além disso, ele pode apresentar o lúpus discoide, que são essas lesões, muitas vezes em formato de disco mesmo, como o próprio nome diz, que a gente vê nessa imagem da direita, mas ela pode estar como nessa imagem do centro, em que pegou o pavilhão auditivo e ficou mais irregular. Além disso, é muito comum os pacientes apresentarem alopécia, perda capilar. Nessa imagem da direita, a gente observa um lúpus discoide que acometeu o couro cabeludo e, junto com isso, desenvolveu uma alopécia. Esse aqui é um outro quadro. Além disso, os pacientes podem vir reclamando de úlceras orais. Essas úlceras, como a gente vê nessas imagens, elas são bem características, os pacientes às vezes percebem no seu dia a dia, mas elas não doem, não são úlceras que doem. Então isso é muito característico e é muito importante perguntar ao paciente: você está com um ferimento na boca? Agora, o fenômeno de Raynaud. A gente observa nessa imagem da direita em que há 3 estágios que essa doença pode aparecer. O primeiro é a interrupção do fluxo sanguíneo, em que há uma vasoconstrição e essa vasoconstrição causa a interrupção do fluxo. Então o paciente fica pálido, fica com a mão pálida.
Essa diminuição de fluxo leva a uma baixa de oxigênio, que leva a um processo de cianose, então o paciente apresenta cianose. E quando há reperfusão, o retorno do sangue leva ao rubor, que é a terceira fase. E nessa imagem inferior, a gente observa em uma pessoa a fase 1, o estágio 1, em que a gente vê a palidez, e o estágio 2, em que a gente vê a cianose. O que mais o meu paciente pode vir relatando? Bem, é muito comum eles relatarem artrite, uma artrite poliarticular e simétrica, e você no seu exame físico pode perceber uma redução dos murmúrios vesiculares, isso muitas vezes relacionado a um derrame pleural que o paciente está apresentando. E também você pode observar um abafamento nas bolhas cardíacas. Isso aqui pode estar correlacionado ao derrame pericárdico. Então, é muito importante fazer um exame clínico, um exame físico muito completo nos nossos pacientes que a gente supõe lúpus. Eles também podem apresentar o edema de extremidades, como já conversamos, e a hipertensão arterial sistêmica. Agora, como fazer o diagnóstico de lúpus? Deve ter um exame, deve ter critérios bem estabelecidos? Não. Infelizmente, o diagnóstico ele é puramente clínico. Então, não há critérios diagnósticos, mas há critérios classificatórios. Esses critérios a gente tem que tomar cuidado que eles foram feitos para uso em pesquisa. Então, com o objetivo de você incluir pacientes em pesquisa. Mas eles são bastante práticos e a gente pode usar sim no nosso dia a dia para nos guiar, para nos auxiliar. Vamos conversar um pouquinho sobre esses critérios. Então, cabe ao médico reconhecer os sinais e sintomas da doença, fazer o pedido dos exames complementares que são pertinentes, que podem também te auxiliar no seu diagnóstico e, principalmente, excluir outras hipóteses diagnósticas. Isso é fundamental. Quais exames complementares a gente pode pedir? O FAM, que é um exame muito importante, muito característico, vamos falar dele mais para frente. Um hemograma completo para você ver se o paciente já não está com comprometimento hematológico. Creatinina e urina 1 para a gente ver a possibilidade de dano renal, que a gente tem muito medo do paciente com lúpus. O VHS-PCR, pensando muito mais no acompanhamento do paciente, ver se ele está respondendo bem ao tratamento proposto, e as sorologias. Qual o objetivo das sorologias? Os pacientes com lúpus, eles provavelmente vão começar a fazer o uso de drogas imunossupressoras. Então é importante a gente descartar outros processos infecciosos antes de iniciar essas drogas. Agora, FAM é igual a lúpus? O paciente vem, te traz o resultado, tá lá, FAM positivo, ele não tem sintoma nenhum. Putz, meu paciente tem lúpus? Não. FAM é diferente de lúpus. O FAM, então, qual que é a utilidade dele? O FAM ele tem um alto valor preditivo negativo. O que isso significa? Se o meu paciente apresenta um FAM negativo, dificilmente ele tem lúpus. Essa é a utilidade. O FAM ele é positivo para diversas outras doenças, diversas outras patologias. Então, cuidado, FAM não é igual a lúpus. Ele é útil se negativo. Se positivo, beleza, eu tenho que usar a clínica e outros parâmetros para poder fazer o diagnóstico do paciente. Agora, vamos conversar sobre os critérios classificatórios. Lembrando que esses critérios são mais para termo de pesquisa, mas sim, eles podem nos auxiliar na nossa investigação diagnóstica. Primeira coisa, critério de entrada. Meu paciente apresenta FAM positivo? Se não, provavelmente é outro diagnóstico, pensa em outra hipótese. Agora, beleza, deu positivo, então vamos para os critérios aditivos. Os critérios aditivos são separados em duas categorias de critérios, os clínicos e os laboratoriais. Para você fazer o uso dos critérios aditivos, cada sinal e sintoma que tiver na clínica ou resultado no laboratorial, ele não pode ser melhor explicado por alguma outra doença ou alguma outra condição que o paciente apresente. Se for melhor explicado por alguma outra condição, você não considera esse sintoma. Esse sintoma pode ter ocorrido durante a vida do paciente, então não precisa estar ativo naquele momento. Ele fala, eu tive, doutor, esse negócio da mão, minha mão ficou branca, mas foi ano passado. Beleza, nós vamos considerar isso, nós vamos pontuar.
Para fechar os critérios classificatórios, tem que ter pelo menos um critério clínico. Mostrarei a vocês. E dentro de cada domínio, a gente sempre pontua o score maior, aquele item que tem o maior score. Então vamos lá. Dentro dos clínicos, a gente tem o constitucional, o paciente pode apresentar febre, 2 pontos. Agora, aqui no hematológico é um bom exemplo. O paciente, imagina que você está com o paciente, ele tem leucopenia e tem trombocitopenia. Ele vai pontuar apenas 4 pontos dentro da parte hematológica. Então, eu vou somar, por exemplo, ele tem febre, 2 pontos, mais 4 pontos. Eu não vou fazer 4 mais 3, que seria o que o meu paciente apresenta aqui. Então, a gente sempre pega o que tem maior score, maior pontuação. Nós observamos também que os sintomas neuropsiquiátricos estão presentes. Nós observamos os músculos esqueléticos que conversamos, músculo cutâneos, a serosite, que nós falamos, que é a dor que o paciente pode apresentar, e o renal. O interessante do renal é que a biópsia renal ela entrou dentro dos critérios clínicos e não dos critérios laboratoriais. Dentro dos critérios laboratoriais, a gente tem os anticorpos antifosfolípides, que vão dar uma pontuação de 2 pontos se o paciente apresentar. E é muito comum na doença lúpica a hipocomplementemia, que é uma diminuição dos fatores do complemento. Então, eles também pontuam. E a gente tem os anticorpos específicos. Agora, você pegou, fez todos os critérios classificatórios. Como você vai usar essa pontuação? Primeira coisa, tem critério de entrada? Tem. Então você vai somar os valores dos scores dos critérios aditivos. E ele deve apresentar mais de 10 pontos, sendo pelo menos um deles clínico. E no final, o que você faz com esse resultado? Você classifica que esse paciente como portador de lúpus, mas você não fecha o diagnóstico de lúpus. Esse é o detalhe. Agora, vamos falar do tratamento. Primeira coisa com o paciente, vamos fazer o tratamento não farmacológico. E o tratamento não farmacológico, como em todas as doenças da reumatologia, é extremamente importante e é extremamente relevante. Primeira coisa, proteção solar. O sol, os raios UV vão sim machucar muito a pele do nosso paciente com lúpus. E o detalhe principal, o contato com raios UV pode ativar a doença. Então, o paciente que não apresenta dano renal ou uma artrite, ele pode começar a apresentar artrite. Então, esse é o cuidado de usar proteção solar. Então, a gente sempre recomenda uma proteção com pelo menos 50 fps. O paciente ele deve ter uma dieta saudável. A gente está falando de um paciente que tem uma doença autoimune. Doenças autoimunes, por si só, já são um fator de risco cardiovascular aumentado. Então, a gente tem que reduzir os outros fatores de risco que esse paciente pode apresentar. Então, dieta saudável, vamos arrumar essa dieta. Vamos fazer exercício físico, vamos recomendar a perda de peso. Se o nosso paciente fumar, vamos estimulá-lo, vamos orientá-lo, vamos ajudá-lo a cessar o tabagismo. O tabagismo, além de ser um fator de risco cardiovascular, ele exacerba muito os sintomas de lúpus, ele ativa o lúpus. E a imunização. Imunização é fundamental no nosso paciente com lúpus. Primeira coisa, antes do nosso paciente começar o tratamento com imunossupressores, é importante que ele receba todas as vacinas que estão em falta, pois assim que ele começar o tratamento com imunossupressor, ele não vai mais poder receber vacinas com agentes vivos atenuados. Ele vai ter que receber aquelas outras vacinas que são mais caras. Então, é importante a gente imunizá-lo antes de começar o tratamento. É fundamental que ele receba anualmente a vacina de influenza e é recomendado 2 doses da pneumococo com intervalo de 5 anos. Bem, e agora? E o tratamento farmacológico? Para todos os pacientes, nós vamos prescrever hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina, o antimalárico, ele apresenta um extremo benefício no controle da atividade lúpica, além de reduzir a necessidade do uso de corticoide.
Mas é fundamental, depois de 5 anos, você está acompanhando um paciente com lúpus lá na atenção básica, ele já está há 5 anos utilizando essa medicação, ele deve passar por uma avaliação pelo oftalmologista. A hidroxicloroquina tem um severo efeito colateral que pode comprometer a visão de nosso paciente. Além disso, como ele vai estar no início com a doença ativa, vamos passar um corticoide. Aqui coloquei de exemplo a prednisona, mas lembrando, a prednisona é para controlar a atividade lúpica. Depois que a atividade estiver controlada, o nosso objetivo é retirar gradualmente o corticoide e, se possível, manter apenas o antimalário. Além disso, quais outras medicações a gente pode utilizar? Para os sintomas sistêmicos, os AINES são extremamente recomendados. Os acometimentos cutâneos, corticoide tópico resolve muito bem. Os acometimentos articulares, o metotrexato é a medicação de escolha. E quando a serosa está comprometida, os AINES também funcionam bem. Eles fazem um bom controle desses sintomas. Caso o paciente tenha comprometimento hematológico, o uso de imunossupressor se faz necessário. E se ele tiver comprometimento de sistema nervoso central, a ciclofosfamina é a droga de escolha, mas é fundamental a avaliação pelo especialista, no caso aqui, o neurologista. Agora, como as nossas pacientes geralmente são mulheres, jovens, então são mulheres em idade fértil, a anticoncepção se faz necessária. Há uma alta morbimortalidade materno-fetal de mulheres com lúpus que engravidam, então é necessário que elas façam uma anticoncepção. Agora, a paciente com lúpus não pode engravidar? Sim, ela pode. Mas, primeiro de tudo, ela tem que ter uma remissão dos sintomas. Ela não pode estar com a doença ativa. E as medicações para lúpus geralmente são teratogênicas. Então, a gente precisa escolher medicações que não são. Então, o momento de engravidar dessa paciente, o momento de gestação, deve ser planejado para que ela tenha a melhor gestação possível e para que ela não tenha comprometimento do seu tratamento. Então, já que vamos fazer a anticoncepção, para a maioria das pacientes, quais são os métodos de escolha? O primeiro é o DIU de progesterona, seguindo para o DIU de cobre. A gente segue com a medroxiprogesterona injetável e os anticoncepcionais orais, seguindo a recomendação nessa ordem. O DIU de progesterona ele é o mais recomendado. Bem, muito obrigado por acompanhar essa aula. Qualquer pergunta, fiquem à vontade. Podem fazer no Instagram do Medicina Comprimida ou aqui mesmo nos comentários do vídeo. Não esqueçam de deixar um like caso esse vídeo tenha ajudado vocês e se inscrever no canal para acompanhar os nossos próximos vídeos. Muito obrigado! E aí, gostou do conteúdo? Então clica no primeiro link da nossa descrição, que lá vai ter um e-book com conteúdo bem comprimido para você.